Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre ábaco e composição e decomposição, tá? Dos números. Ontem falamos um pouco na nossa aula que foi ao vivo, certo? Um pouco sobre quadro de valor posicional, a classe dos milhares, certo? E fizemos algumas representações sobre os números, certo? Numeração decimal, como ele é composto, tudo bem? E aí a gente vai avançar nesse mesmo sentido, tá? Então a gente vai utilizar o ábaco, tudo bem? E aí eu quero que vocês abram na página 6 do livro de vocês e a gente vai acompanhar a leitura e a explicação, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é um ábaco, só que ele é fechado, tá bom? O ábaco do livro de vocês, da página 6, ele é um ábaco aberto. Então, no caso, vamos utilizar esse para exemplificar a mesma coisa que está dizendo da página 6, tá bom? Ele fala para a gente observar as mesmas quantidades representadas no ábaco a seguir, ok? Então, ele primeiro tem assim, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. Lembrando que temos classes, tá? A unidade, dezena e centena são ordens. Então, eu tenho unidade, é uma ordem, dezena é uma ordem, centena é uma ordem. Esses três, quando finaliza, eu tenho a classe das unidades. Unidades simples, tá bom? Depois eu avanço de novo para a unidade, dezena e centena, da classe dos milhares, tá bom? E assim sucessivamente. O último é a classe dos milhões, tá? No quadro de valor posicional, vocês podem observar isso, ok? Sabendo disso, eu sei que quando eu represento, eu pego na primeira haste, na haste da unidade, da classe, das unidades simples, eu tenho uma unidade. Então, eu posso falar que é o número 1, tudo bem? Em seguida, ele mostra que, vamos subir essa, eu colocando uma bolinha, certo? Na classe da dezena, eu vou ter 10, tá bom? Então, uma bolinha representa uma dezena, que pode ser falada 10 unidades, tá bom? Mas é uma dezena, ok? E aí, ele faz com todas. Seguida, se eu coloco uma bolinha na casa da centena, eu tenho o número 100, tá? Ele é uma centena que representa o número 100. Depois ele vai para a classe, ele já passa para a classe dos milhares, tá bom? Então, ele vai para a unidade de milhar, certo? Então, a unidade de milhar, temos a primeira bolinha, uma unidade de milhar, que podemos falar que é o número 1000, certo? Representado pelo número 1000. A dezena de milhar, temos 10.000, certo? Dezena, 10. 10, que está na classe do milhar, então é 10.000, certo? E aí, vamos para a centena. Centena, 100. Lembre-se disso, 100. Só que está na casa do milhar, tá? Classe dos milhares, então 100.000, certo? Então, avançamos para 100.000 e vamos até a unidade dos milhões, tá bom? Então, aqui eu represento 1 milhão, tá bom? Então, chegamos até aqui, não vamos avançar, tá? Só para compreender que sempre vai se repetir, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena, ok? O que vai diferenciar é as classes, tá bom, gente? Então, pessoal, continuando, a gente vai falar sobre composição e decomposição, tudo bem? É na página 7 do livro de vocês. E aí, ele fala o seguinte, que com a observação do quadro de valor posicional, certo? E dos ábacos da página anterior, que foram essas aqui, tá? Quadro de valor posicional e o ábaco, certo? Que a gente fez a representação. Podemos compreender a decomposição dos números no nosso sistema de numeração, tá bom?
E aí, ele primeiro mostra assim. Ele pega dois números, tudo bem, diferentes, e coloca no quadro de valor posicional. Então, a gente faz uma leitura desse número, tá bom? Vamos para o primeiro. Temos aqui, ó, 806, tá na classe dos milhares. Então, eu vou falar 806 mil, tá bom? 806 mil e 100, certo? Porque aqui é zero, então não preciso falar zero, certo? Então, eu vou falar 806 mil, que está na classe dos milhares, e 100, tá? E o outro temos, já que o 1 está na classe dos milhões, então eu vou falar 1 milhão, certo? 1 milhão 75 mil, observem que ele está na classe dos milhares, 75 mil e 204, tá? Então, a nossa leitura sempre vai conforme onde o meu número está no quadro de valor posicional, tá? É só vocês saberem que de 3 em 3 a nossa classe é alterada, tá bom? Primeiro é unidade, dezena e centena, unidade simples, unidade, dezena e centena, classe dos milhares, unidade, dezena e centena, classe dos milhões, tá bom? Então, conforme 3 em 3, contando de trás para frente, é alterado o modo como eu vou ler esse número, tudo bem? E aí, embaixo ele fala sobre essa representação no ábaco. Então, vamos fazer essa representação no ábaco, tudo bem? Então, pessoal, aqui no ábaco a gente vai representar os números que a gente acabou de ver, tudo bem? Por onde eu começo? Sempre pela ordem menor, que é da unidade da classe das unidades simples, tudo bem? Então, na nossa unidade do primeiro número, que é 806.100, é o número 0, tá? Professora, é o número 0. Eu vou colocar alguma bolinha, Não, não vai colocar nada, tá bom? Se é 0, então fica sem nada. Passamos para a segunda haste, tá bom? Que é da dezena. A minha dezena, qual é o número que tem na minha dezena? 0 também, então eu não vou colocar nada. Passo para a minha terceira haste, é a minha centena. Qual é o valor que eu tenho na minha centena nesse número? 1. Então, eu vou colocar uma bolinha, tá? Então, vai representar a minha centena, que no caso é 100. Então, eu já sei que aqui, ó, eu tenho 100, tá bom? Passamos em seguida para a classe dos milhares, tá? Então, começamos pela unidade novamente. Na minha haste da unidade, certo? Da classe dos milhares, eu tenho o número 6. Então, eu vou colocar 6 bolinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, eu terei 6 bolinhas na minha classe da unidade, na minha ordem da unidade da classe dos milhares. Em seguida, na haste da dezena, temos o quê? Nada. Então, vai ficar 0, tudo bem? E na centena, temos o 8, certo? Então, eu vou ter que colocar 8 bolinhas, tá? Então, eu pulo a dezena, porque não tem nada, vai ficar sem nada. E a centena, eu vou colocar 8, tudo bem? Então, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, pessoal, observe o seguinte. Anulem essas bolinhas aqui, tudo bem? Então, eu vou ter 800, certo? Porque está na classe da centena. 806. 6 o quê? Eu estou na classe dos milhares, certo? Então, 806.100, tudo bem? Porque aqui eu só tenho a minha centena e aqui eu não tenho nada, tá bom? Então, pessoal, vimos então a composição do número, certo? Porque cada número é composto, tudo bem? Unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. E aí temos uma decomposição, os modos que eu posso escrever esse número, tudo bem? Que modos são esses? Eu vou dividir ele justamente pelas classes, tá bom? Eu sei que o meu 8
esse número aqui, 806.100, é o mesmo que eu pegar o primeiro número, que é o número 8, e multiplicar por 100.000, certo? Como é que eu sei isso, professora? Você vai colocar sempre o número 1, tá bom? Na frente, e acrescentar os zeros conforme a quantidade de números que vem depois do número, tá bom? Então, número 1 e acrescento os zeros. Quantos zeros eu vou acrescentar? Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou acrescentar 5 zeros. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? É a mesma coisa com os outros. Que vai ser a soma de 6 vezes quanto? Meu 6 está na minha classe da unidade, certo? Classe unidade de milhar, tudo bem? E aí eu coloco 6 vezes 1000, que aí eu coloco 1 na frente, a quantidade de números, vai representar a quantidade de zeros. Eu tenho 3 números aqui, então eu coloco 3 zeros. E aí eu somo mais o último número que eu represento é o 100. Então eu coloco 1, certo? Vezes 100, porque o primeiro número sempre vai ser 1 e eu acrescento os zeros. No caso, são 2 zeros. Observem que esse zero não é representado, porque 0 vezes qualquer número dá 0, e nem esses dois, tá bom? E aí, após que eu faço essa multiplicação, eu tenho 800.000, certo? Porque 8 vezes 100.000 é 800.000. 8 vezes 1, 8. Acrescento os zeros. Mesma coisa com 6. 6 vezes 1000, 6 vezes 1, 6. Acrescento os zeros. Mais 100. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. E aí o que acontece? Que o livro fala para vocês. Quando vocês forem somar isso, vocês sempre somem primeiro os da mesma classe, tá bom? Começa com o da mesma classe e após soma o restante. Quem são da mesma classe? O 800.000 e o 6.000. Não estão na classe dos milhares? Então eu vou somar eles dois primeiro. Observe que 806.000 estão na mesma classe, tá? Olha que essa é a classe dos milhares e essa é a classe das unidades simples. E por final, eu somo com o número que sobrou, que é o 100, certo? 806.000 mais 100, que a gente chega a 806.100, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje é essa, tudo bem? Falamos um pouco sobre a composição e a decomposição dos números, utilizamos o ábaco, certo? E aí o que vocês vão fazer? Na página 8, 9 e 10, temos uma atividade falando só sobre isso, tá? Sobre a decomposição e a composição dos números, tudo bem? Então vocês vão responder essa atividade, tá? Realizar essa atividade. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tudo bem? Então é isso, tenham um bom dia de estudo, um beijo.